Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mais de 400 mil eleitores tiveram que votar novamente no dia 3 de março, em consequência de eleições suplementares marcadas em 9 cidades brasileiras pelos tribunais regionais eleitorais. Uma nova etapa de eleições suplementares já está no calendário da Justiça Eleitoral para começar no dia 7 de abril, em virtude de irregularidades flagradas no pleito de 2012. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do MP Gaúcho, José Seabra Mendes Júnior. Doutor Seabra, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Igualmente, Marco. Doutor Seabra, como foram as eleições suplementares em 2 cidades aqui do Rio Grande do Sul? Bom, nós tivemos recentemente, agora no mês de março, a realização das 2 primeiras eleições suplementares, de uma série de outras que virão. Temos já algumas agendadas para o mês de abril, outras tantas que devem ser marcadas em função de confirmação de decisão do nosso Tribunal Regional Eleitoral com relação à anulação das eleições do ano passado. As eleições suplementares, elas vêm previstas desde o Código Eleitoral e elas decorrem de uma situação que envolve a anulação de mais da metade dos votos válidos por conta de alguma ação eleitoral. Nós tivemos agora, no mês de março, os municípios de Novo Hamburgo e Eugênio de Castro nessa situação. Em Novo Hamburgo, foi em função da lei da ficha limpa, onde o candidato que obteve 53% dos votos na eleição teve uma conduta vedada, reconhecida pela Justiça Eleitoral há alguns anos atrás, e isso acabou tendo repercussão pela lei da ficha limpa na inelegibilidade desse candidato, o que fez com que as eleições tivessem de ser repetidas. Já em Eugênio de Castro, foi em decorrência de uma captação ilícita de sufrágio, constatada pela Justiça Eleitoral, o que motivou a realização da nova eleição. Mas em ambos os municípios, eu estive pessoalmente em Novo Hamburgo acompanhando a votação, o clima foi de absoluta normalidade. Acredito que aos poucos a população vai se conscientizando de que o papel da Justiça Eleitoral é assegurar a lisura do processo, e naqueles casos em que essa lisura fica comprometida por uma situação que envolva uma conduta vedada praticada pelo candidato, ou uma captação ilícita de sufrágio, ou mesmo situações que envolvam inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa, a realização da eleição suplementar é uma consequência natural, já prevista há muito tempo no nosso ordenamento jurídico. Agora, no dia 7 de abril, teremos eleições suplementares no município de Triunfo, que é uma cidade difícil ali. As eleições sempre tem muita competição entre os candidatos, e lá tivemos casos flagrantes de compra de votos. O Ministério Público Gaúcho está preparando alguma fiscalização especial? Lamentavelmente, Triunfo, até em função de ter um PIB muito alto, de ter uma arrecadação de impostos muito alta, acaba gerando uma competição exacerbada, e nós temos um histórico de ilícitos envolvendo o processo eleitoral nos últimos anos, que faz com que as eleições tenham de ser repetidas. Nesse último ano, nós tivemos constatação de parte da Justiça Eleitoral, através de uma investigação judicial eleitoral, de irregularidades envolvidas com captação ilícita de sufrágio, com o uso da máquina pública, e em razão disso houve a necessidade da realização dessa eleição suplementar. Então, nós tivemos a precaução, juntamente com o Dr. Fábio Bento Alves, Procurador Regional Eleitoral, de realizarmos uma reunião com a Superintendência da Polícia Federal, no início deste mês, no sentido de mobilizarmos esforços para que essa eleição suplementar em Triunfo, que ocorrerá no dia 7 de abril, possa transcorrer dentro de clima de normalidade. Para tanto, estamos envidando esforços no sentido de, através de uma cooperação interinstitucional, viabilizar uma ocupação do espaço do município pela Brigada Militar, pela Polícia Federal. O próprio Ministério Público pretende instalar um gabinete eleitoral no dia da eleição, lá no município, no sentido de que possamos acompanhar de perto situações que ocorreram no ano passado e que esperamos que não voltem a ocorrer.
Lamentavelmente, nós constatamos ao longo do processo eleitoral de que a compra de votos ocorreu dentro de uma situação generalizada no município. Isso é bastante preocupante, né? E mais preocupante ainda porque, em muitos casos, não é o candidato que procura o eleitor, mas o eleitor é que acaba oferecendo seu voto. E isso acredito que decorre ainda de uma necessidade de um amadurecimento da nossa consciência democrática. Nossa democracia ainda está em fase de evolução e espero que, com o passar do tempo, essas situações sejam mais raras. Mas, independente disso, a Justiça Eleitoral vai estar presente. Nessa reunião em que realizamos lá na Polícia Federal, inclusive o juiz eleitoral e o promotor eleitoral de Triunfo se fizeram presentes para mostrar a preocupação em que haja um ambiente de normalidade para a realização do pleito suplementar. Essa é a nossa expectativa. Doutor Seabra, além do Rio Grande do Sul, teremos suplementares em estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Pela sua experiência, poderia dizer o que levou, né, essas cidades a fazerem novas eleições? E mais, o senhor entende que a lei da ficha limpa teve alguma influência? Bom, eu acredito que a realização dessas eleições suplementares, na verdade, em relação aos outros estados, eu não conheço exatamente a realidade de cada caso, mas nós podemos verificar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos em relação aos municípios onde já foi marcada a nova eleição. Isso decorreu de uma ocupação maior de espaço pela Justiça Eleitoral. Acredito que os cidadãos estão mais conscientes, estão levando as denúncias ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Os processos para a apuração dessas irregularidades têm se revelado mais efetivos. A Justiça Eleitoral tem se mostrado de uma forma mais incisiva em relação à repressão a esse tipo de ilicitude. Acredito que a sociedade brasileira também tem se mostrado mais intolerante com os ilícitos. Isso tudo faz com que haja a possibilidade maior de comprovação dessas situações de irregularidade que acabam levando à cassação de um registro de um candidato que tenha incorrido em ilicitude. Nós tivemos, até eu fiz um pequeno levantamento em relação aos municípios onde nós teremos eleição agora em 7 de abril. Nós tivemos duas situações aqui no Rio Grande do Sul, de dois municípios, Vacaria, onde era decorrente de abuso de poder, e Erechim, em função de condutas vedadas, onde, em função de uma liminar concedida em Brasília, essas eleições suplementares ainda estão em suspenso, aguardando a decisão do recurso. O senhor tem um balanço das ações do MP Gaúcho? Exatamente, temos um balanço das ações ajuizadas. Em relação às eleições que vão ocorrer em abril, nós temos, por exemplo, os outros 3 municípios, além de Triunfo, em Sobradinho, decorreu da lei da ficha limpa, que vem ao encontro da tua pergunta, se a lei da ficha limpa proporcionou uma realização maior de eleições suplementares. Acredito que sim, porque ela trouxe uma série de situações de inelegibilidade que acabaram irradiando efeitos naquele período de impugnação dos registros de candidatura. Então, em Sobradinho foi o caso, em função de uma condenação prevista pela lei da ficha limpa como situação de inelegibilidade que acabou acarretando a realização de uma nova eleição. Da mesma forma, em Tucunduva, né, foi a mesma situação. Só que daí, em função de uma condenação no âmbito da Justiça Eleitoral. E em Fortaleza dos Valos, que é outro município onde vai ser realizada a eleição suplementar, em razão da distribuição de bens pelo poder público em período vedado, o que constitui uma conduta vedada decorrente do uso da máquina pública em favor de determinada candidatura. Então, em todas essas situações, a Justiça Eleitoral se mostrou eficiente, se mostrou intolerante com as irregularidades cometidas e o que acaba trazendo a necessidade da realização da eleição suplementar. Certo. Mas qual foi mesmo a irregularidade que mais se repetiu nessas eleições de 2012? Bom, nós temos constatado assim, essencialmente até em função do número das ações ajuizadas pelo Ministério Público, né? Nós temos, por exemplo, a ação que mais vezes foi ajuizada pelos promotores eleitorais em 2012 foi a representação por conduta vedada. Foram 62 representações por conduta vedada. A conduta vedada é aquela decorrente do uso indevido da máquina pública pelo administrador que pretende a reeleição ou que pretende ver eleito o seu sucessor.
Então, é uma série de condutas que não podem ser praticadas em determinado período e que, uma vez praticadas, acabam acarretando a cassação do registro da candidatura. Uma outra situação de irregularidade bastante comum, constatada pelos promotores eleitorais gaúchos, foi a captação ilícita de sufrágio. Lamentavelmente, a compra de votos ainda tem se mostrado de uma forma, lamentavelmente, bastante ocorrente nos municípios. Nós tivemos 31 ações por captação ilícita de sufrágio, o que demonstra que ainda isto está ocorrendo e que deve ser motivo de preocupação da Justiça Eleitoral, porque decorre, como eu disse antes, de uma falta de consciência política do eleitorado, muitas vezes até da necessidade econômica de um eleitorado mais pobre, que acaba negociando o seu voto em troca de material de construção, em troca de bens de consumo, de cestas básicas ou algum tipo de vantagem econômica. E outro tipo de situação bastante frequente constatada pelos promotores foi a do uso indevido ou do desvio, do abuso de poder político, econômico, que é constatado nas ações de investigação judicial eleitoral. Foram 29 ações ajuizadas pelos colegas. No total, envolvendo outras ações como impugnação de mandato eletivo, como cautelares, foram 748 ações movidas pelos promotores eleitorais apenas durante o processo eleitoral, sem prejuízo das impugnações de registro de candidatura, que no total foram 1.243, dentre uma série de situações envolvendo condenações criminais, condenações por improbidade administrativa, condenações eleitorais, rejeição de contas de gestores, ausência de condição de registrabilidade das candidaturas, e em relação à lei da ficha limpa foram 135 impugnações de registro de candidatura pelos promotores, o que mostra que o Ministério Público Eleitoral esteve bastante atento às situações de irregularidade e a Justiça Eleitoral tem atendido ao reclamo da sociedade e do Ministério Público no sentido de aplicar a lei como deve ser aplicada e, em muitos casos, determinando a realização de novas eleições. É claro que nós não temos um balanço em nível nacional, mas em nível de Estado, o senhor acredita que as suplementares estão acontecendo porque aumentaram as regularidades, as fiscalizações ou por causa da ficha limpa? Acredito que é uma conjugação desses fatores, né? Acredito que, como eu disse antes, a Justiça Eleitoral tem se mostrado mais preparada e mais intolerante com as ilicitudes cometidas. O Ministério Público Eleitoral tem buscado se aparelhar para realizar um trabalho à altura daquilo que a sociedade espera. A própria sociedade tem se conscientizado do seu papel nessa evolução do nosso processo democrático, procurando as autoridades, procurando as instituições, no sentido de que possam zelar por um processo eleitoral transparente e democrático, e conjugando todos esses fatores, conjugando também com a lei da ficha limpa, que buscou depurar esse processo da escolha dos candidatos pelos partidos. Nós tivemos uma reunião antes mesmo do período das convenções partidárias com todos os partidos para expor a eles que a lei da ficha limpa seria aplicada na íntegra, que seria motivo de preocupação da Justiça Eleitoral zelar pela qualidade dos candidatos que estariam sendo colocados à disposição do eleitorado. Acredito que uma conjugação desses fatores acabou levando a essa situação, que nada mais é do que uma evolução natural do nosso processo democrático. E qual foi a importância do seu gabinete de assessoramento eleitoral nesse processo aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, nós temos no Rio Grande do Sul 173 promotores eleitorais, muitos deles que acabam realizando esse trabalho de uma forma sazonal, na medida que há uma alternatividade no exercício da atribuição eleitoral pelos promotores. Então, em comarcas onde haja mais de um promotor, esse promotor não irá realizar todas as eleições em todo o tempo que estiver nessa comarca. A cada 2 anos muda o promotor. Então, há necessidade do gabinete para manter atualizados os promotores, para capacitar os promotores novos, para aqueles promotores que estejam há muito tempo longe do exercício da atribuição eleitoral, que possam rever as situações que acabam chegando ao conhecimento da promotoria eleitoral no dia a dia. Então, o gabinete eleitoral ele tem um planejamento de trabalho que inicia nos anos não eleitorais, né? Nós tivemos, em 2011, uma realização de um curso de capacitação para todos os promotores egressos do último concurso, que ainda não tinham a experiência em atuação na área eleitoral, assim como para promotores que estavam há mais de 10 anos afastados da situação de promotor eleitoral. A partir daí,
há uma série de outras situações que envolvem o planejamento do gabinete, como a elaboração do nosso manual eleitoral, que é distribuído a todos os promotores, em meio eletrônico e em meio físico, a realização de uma série de eventos que visam ao aperfeiçoamento dos colegas e, acima de tudo, as consultas, né? O gabinete ele é um órgão de assessoramento dos promotores no dia a dia. Ou seja, o principal papel desse gabinete é dar um suporte técnico aos promotores. Exatamente. Então, nós somos consultados diariamente por um sem número de colegas, por assessores dos promotores, que buscam satisfazer ali as suas dúvidas, que buscam situações das mais diferentes possíveis em relação àquelas tarefas que chegam para o promotor eleitoral. Nós tivemos, apenas em 2012, respostas a 6.564 consultas. Isso mostra a demanda que ocorre no gabinete diariamente. Consultas essas que chegam ao nosso conhecimento via e-mail, via fax, via intranet, pelo nosso sistema, o SPU, e principalmente via telefone. Doutor Seabra, em todo o Brasil, apenas 55% dos prefeitos foram reeleitos. O que mostra para o senhor esse dado? Bom, acredito que, primeiramente, o fato de haver uma previsão na legislação eleitoral quanto às condutas vedadas, ou seja, aquelas condutas que não podem ser praticadas pelo gestor para não privilegiar determinada candidatura ou não prejudicar a candidatura de opositores, mostra que isso, de uma certa forma, está repercutindo na decisão do eleitorado, ou seja, o eleitorado tem se manifestado contrário às situações que possam envolver abuso da parte daquele candidato que já está no poder. Além de, evidentemente, em muitos casos, haver um interesse da população pela mudança em relação ao status quo atual daquele candidato que pretende a reeleição. Isso, acredito que é uma modificação natural também decorrente da evolução do nosso processo democrático, na medida que, quando foi instituído a possibilidade da reeleição, em 1997, com a emenda constitucional, o grande temor no meio jurídico é de que a máquina pública pudesse ser utilizada de uma forma indiscriminada para privilegiar a candidatura daquele que buscava a reeleição. E hoje isso se verifica que está sendo coibido pela Justiça Eleitoral, a própria sociedade tem repudiado essas situações de abuso no uso da máquina pública, na medida em que a máquina pública, toda aquela estrutura de bens, de serviços e de pessoal do poder público, ela deve estar à disposição da população em busca da satisfação do interesse maior, do interesse público, do interesse coletivo e não do interesse privado do gestor que pretende a sua reeleição. E qual a ressalva, digamos assim, que o senhor faz na comparação dessas eleições com as que nós tivemos no passado? Bom, eu acredito, como eu te falei, que nós temos atualmente, assim, se formos comparar com a última eleição municipal, uma participação maior da coletividade. As pessoas têm procurado as promotorias eleitorais no sentido de buscar um apoio do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, às situações que elas entendem como injustas, como indevidas, como ilícitas, envolvendo o processo eleitoral. Nós temos, acredito que, uma justiça eleitoral cada vez mais rígida, cada vez mais intolerante com a corrupção e com a ilicitude. Isso tem se mostrado de uma forma bastante clara nos tribunais, com uma série de candidatos cassados, com uma série de eleições suplementares sendo marcadas em função dessa intolerância com a corrupção e com a ilicitude. E acredito que isso, na verdade, vai ser uma constante e cada vez mais haverá essa participação popular, cada vez mais a Justiça Eleitoral será chamada a dar sua resposta e dará, como de fato tem dado, no sentido de mostrar à população que ela está aí para zelar por um processo eleitoral transparente, por um processo eleitoral liso e que a vontade das urnas reflita de fato a vontade do eleitorado. E qual a interpretação que o senhor faz da lei atual? Eu falo isso porque muitos candidatos tiveram a sua candidatura interrompida por essa legislação. E há muitas queixas, né, inclusive de candidatos dizendo que foram injustiçados. Qual a sua avaliação? Bom, a lei da ficha limpa ela teve um período, digamos assim, de amadurecimento, né? Embora ela tenha sido promulgada em 2010, ela acabou não surtindo efeitos naquele primeiro processo eleitoral.
na medida em que entenderam os tribunais que ela teria que resguardar o princípio da anterioridade. Ela foi aplicada pela primeira vez nesta eleição de 2012 e, evidentemente, em algumas situações acaba trazendo a discussão, a controvérsia, na medida que é o primeiro momento de aplicação da lei da ficha limpa, mas ela já foi submetida aos tribunais superiores. Os tribunais disseram que ela veio para ficar, que ela está aí justamente para zelar pela qualidade dos candidatos que vão ser submetidos à apreciação do eleitorado, e acredito que é irreversível a situação trazida pela lei da ficha limpa. A sociedade brasileira não toleraria um retrocesso em relação a isso. O que ocorre são situações pontuais. Nós tivemos um caso aqui do candidato a uma prefeitura grande aqui da região metropolitana, em Novo Hamburgo, que se sentiu injustiçado pelo fato de ter tido uma situação de inelegibilidade sido trazida até este momento atual, quando ele já teria, inclusive, exercido um mandato eletivo em meio ao período dessa inelegibilidade. Foram situações concretas trazidas ao crivo da Justiça Eleitoral, mas que foram dirimidas, foram decididas pela Justiça Eleitoral, e nessa situação específica acabou sendo reconhecida a inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa com a realização da eleição suplementar. Então, evidentemente que sempre a lei desagradará a alguns, mas acredito que ela veio ao encontro do interesse da grande maioria da população. Ela teve uma iniciativa popular, ela foi amparada pelo anseio da coletividade, no fato de que o eleitorado tivesse à sua disposição candidatos probos, candidatos de moral ilibada, e acredito que essa é uma tendência que se torna irreversível no nosso processo eleitoral. Nós falamos de triunfo, que terá eleições agora no dia 7 de abril, mas o Tribunal Regional Eleitoral poderá marcar ainda outras eleições aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, nós temos uma série de processos que estão aguardando o resultado do recurso, né? Tivemos já um grande número de decisões em primeiro grau envolvendo cassação de registro de candidato que, no caso, foi o vitorioso. E em todas as situações onde esse candidato vitorioso teve mais de 50% dos votos válidos naquele pleito, há necessidade, de acordo com o Código Eleitoral, da realização da eleição suplementar para que possa ser realizado um novo pleito e aí ser encaminhado à vontade do povo aos candidatos que vão ser levados ao seu crivo, sempre com a observância de que aquele candidato que deu a causa, a nulidade daquele primeiro pleito, ele não pode participar pelo princípio da moralidade, da razoabilidade dessa eleição suplementar municipal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Seabra, mas o senhor ainda tem um minutinho para o recado do Ministério Público na área eleitoral. Bom, o recado seria no sentido de que o Ministério Público Eleitoral está cada vez mais buscando o aperfeiçoamento dos seus quadros, está buscando a sua capacitação, a modernização da sua atuação, e o fato de nós estarmos preocupados, por exemplo, com essas eleições suplementares que virão agora no mês de abril, inclusive com o deslocamento do gabinete, da sua estrutura para o município onde se dará o pleito, mostra que nós estamos de portas abertas para a coletividade, no sentido de atender aos seus anseios por um processo eleitoral mais liso, mais transparente, e estamos aí dispostos a ouvir, a receber sugestões, a receber críticas, de uma forma que o Ministério Público possa cada vez mais exercer o seu papel de fiscal da lei, de guardião constitucional do nosso processo eleitoral, do nosso processo democrático, uma parceria irrestrita com a Justiça Eleitoral, que tanto tem mostrado a sua efetividade e seu interesse por um país menos corrupto, mais transparente. Ok, promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Também lhe dou os parabéns para o senhor e toda a sua equipe nesse trabalho exausto na área eleitoral. Muito obrigado, Marco. É um prazer retornar aqui. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa
Conhecendo o Ministério Público. Até lá!